Irmãos e minhas irmãs, vale uma ressalva inicial que é muito importante, que eu vejo como muito importante, que é dizer o seguinte: eu não falo em nome da doutrina espírita, ok? Eu acho perigoso falar em nome da doutrina espírita. Eu falo em nome do Lúcio, né? Eu falo em meu nome. Então, se por um acaso eu cometer deslizes, esses deslizes são meus e não da doutrina, né? É, Apenas fiz algumas reflexões em cima do texto, mas em absoluto falo pela doutrina, falo por mim mesmo. Gustavo, eu posso fazer a projeção aqui da nossa tela de hoje? À vontade. Então, opa, peraí. Tô esperando aqui. Agora apareceu, que beleza. Aqui, ó, tá aqui. Então, meus irmãos, nós vamos falar de uma parte que muitas das vezes a gente passa de maneira acelerada, né? Que é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está naquela sede de chegar até o conteúdo interno do livro e às vezes a gente passa numa velocidade muito grande, né? Então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse prefácio, que como os bons espíritos são fera, né? Apesar de ser um texto bem diminuto, o conteúdo ele é profundo e a gente tentou pensar um pouquinho acerca disso. Vamos lá. Primeiro a gente precisa falar um pouco sobre a obra, né? A obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Em que condições o Evangelho segundo o Espiritismo ele vai chegar até todos nós, né? O seu lançamento foi em 15 de abril de 1864. Essa é a data de lançamento da primeira edição do Evangelho. Nosso querido Rivail, ele vai se isolar em Saint-Andrés, comuna francesa localizada na região da Normandia, e até setembro de 1863, por motivos de saúde e para concluir a obra Imitações do Evangelho segundo o Espiritismo, que era o nome original do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, eu vou até passar para o Gustavo depois o texto do Reformador, que consiste nas cartas em que Rivaio troca com Amélie durante o período que ele está lá, nessa casa de praia, estudando e sistematizando o Evangelho, né? E essa carta ela é muito interessante para a gente entender o contexto em que chega o Evangelho. Kardec ele estava lá porque o Livro dos Espíritos já tinha causado extremo alvoroço. Então vocês imaginem não só as vibrações, mas também o alvoroço físico que acontecia naquele cenário, que impedia que Kardec pudesse se focar com tranquilidade na construção dessa nova obra junto com os espíritos. Além disso, ele tinha problemas de saúde. E, como a gente sabe, à época era muito comum você ir para a montanha ou você ir para próximo do mar para poder fazer tratamentos de saúde. O que é mais legal nessas cartas que Kardec troca com a Amélie? É porque a gente desmistifica a ideia daquele homem sério e sisudo que Kardec muitas vezes acaba passando erroneamente para cada um de nós. Então, nessas cartas, Kardec, por exemplo, assina a carta como o seu rival, ou seja, com amor, com carinho, ele brinca com a Amélie, ele diz que visitou duas irmãs lá próximo onde ele está, né, e que foi fantástico, que ele comeu uma torta de ameixa que foi maravilhosa. Quando é que a gente podia imaginar que Kardec tivesse esse tipo de postura? Ele anda, ele caminha pela praia, ele vai até o alto de uma igreja que está até hoje lá nessa região, né? E ele vai relatando tudo isso a Amélie. E é esse o espírito que envolve Kardec durante o período da construção do Evangelho, né? Essa é a praia retratada por Monet, né? Mais ou menos assim, próximo à época de Kardec, e eu fiz uma visita via Google lá nesta mesma praia, né, Google Earth, e atualmente esse é o cenário da praia. É muito legal, a gente consegue chegar até a igreja conforme vai seguindo os relatos de Kardec nessas cartas para Amélie, a gente vai caminhando pela praia, vai olhando, vai vendo a igreja, vai conhecendo aquele cenário fantástico que envolvia o nosso Kardec. Daqui a pouquinho eu vou mandar para o Gustavo pelo WhatsApp o texto, e aí ele espalha para todos vocês poderem ter acesso com mais calma. E aí, falando especificamente do prefácio dessa obra, né?
O prefácio, ele busca construir uma perspectiva geral da obra. Isso, o prefácio de qualquer obra, ela vai tentar passar mais ou menos o que a gente pode esperar do que vem pela frente dentro daquela obra, né? Nesse caso, composto de 4 parágrafos, bem curtinho, assinado por o Espírito de Verdade. E aí eu acho que esse é o ponto-chave da noite de hoje que a gente pretende conversar. A gente pretende conversar principalmente sobre quem é o Espírito de Verdade. Porque isso é um fantasma que nos persegue, né? E aí a gente vai ter muitas teorias que vão falar sobre milhões e milhões de coisas. Hoje, aqui, eu tentei não me apegar às teorias. Eu tentei trazer, pura e simplesmente, os dados que a gente tem registrado, tá? Sobre o Espírito de Verdade. Mesmo porque vale a pena que a gente lembre que pouco importa quem assina a carta. Né? Kardec vai nos dizer que o que nos interessa é o conteúdo e não quem assina. Então, quantas das vezes nós caminhando pela internet, a gente recebe mensagens assinadas por exemplo, Bezerra de Menezes, que antes de chegarmos ao segundo parágrafo, a gente já sabe que pode ser qualquer um, qualquer Bezerra e qualquer Menezes, menos Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque a gente percebe que o conteúdo não retrata a essência daquele espírito. Então, o prefácio está assinado pelo Espírito de Verdade e nós não vamos focar em preocupar em quem efetivamente é o Espírito de Verdade, mas vamos tentar procurar as pistas que nos levam até essa construção. Bom, o que a gente sabe efetivamente sobre ele, baseado nas obras, na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, no Evangelho? O que a gente sabe sobre o Espírito de Verdade? Né? A gente sabe que a sua primeira manifestação ostensiva foi em 25 de 3 de 1856, através de pancadas. Kardec estava sentado em seu escritório e ele começou a ouvir pancadas. E aí ele levantou, olhou, abriu a porta, fechou a porta e sentou de novo e começou a ouvir pancada de novo. Ele falou, pô, não é possível, o que estão batendo? E abre porta, fecha a porta. Daqui a pouco bateu de novo, né? Até que a Meli entrou na sala e pancada o tempo todo, né? E aí Kardec falou, bom, como Kardec, extremamente inteligente, sabia que todo efeito ele tem uma causa e teria necessariamente algum motivo para aquilo. Ele estava escrevendo um dos trechos, né? E aí ele pensou, ele estava escrevendo um capítulo e ele deixou isso para lá e continuou, parou, largou o que estava escrevendo e seguiu com os seus outros afazeres, né? E quando Kardec chega até uma das sessões mediúnicas que teriam naquele dia, ele pergunta, ele fala, olha, hoje na minha casa, no meu escritório, houveram algumas batidas, eu gostaria de saber se existe algum sentido nessa comunicação, alguém tentando se comunicar, e o espírito que ali estava se apresenta e fala, olha, sim, inclusive aquele espírito que bateu lá está aqui hoje, está aqui. É um espírito familiar seu, que está aqui e queria comentar com você. E pode falar com ele, que ele está aqui presente. E aí Kardec começa a falar, perguntar para ele, né, por que ele bateu, por que não bateu. E esse espírito ele vai dizer, né, o espírito de verdade, vai se autodenominar o espírito de verdade, e vai dizer que ele bateu porque ele não concordava com aquele trecho que Kardec estava escrevendo, aquele capítulo que Kardec estava escrevendo. E aí Kardec fala, bom, mas eu também não gostei muito desse capítulo, como é que eu faço então para melhorar esse capítulo? Não se preocupa. Hoje à noite você vai pensar nesse capítulo e você vai conseguir consertar os erros que você cometeu ao longo dessa escrita. Mas eu precisava alertar que você estava no caminho errado. E além disso, eu vou me apresentar durante meia hora, né, várias vezes, para que você possa tirar suas dúvidas, esclarecer as suas dúvidas acerca dessa construção, né? É importante que a gente saiba que o espírito de verdade que se apresenta, ele não é uma falange, como muitos dizem, né? Vão dizer que é uma falange de espíritos de verdade. Não, porque várias vezes, em várias passagens, ele se apresenta de forma pessoal, né? Em uma das sessões espíritas na Société, Lázaro vai dizer que estava ali Lázaro, que estava
tinha um outro espírito também, que agora me foge o nome, e que se podia perceber o espírito de verdade acima. Né? Então, o espírito de verdade, não os espíritos de verdade. Então, segundo os trechos mais claros, o espírito de verdade ele é um indivíduo, né? E não vários indivíduos. A gente sabe que ele é um espírito familiar, a Rivaio, a gente sabe que ele é um indivíduo e não uma falange, e a gente sabe que ele orientou o trabalho de Rivaio ao lado de nomes conhecidos, conhecidamente revolucionários, ou seja, que causaram uma revolução. Então, se eu começo a olhar quem trabalhou junto com aquela pessoa para aquela obra, eu começo a tentar deduzir quem é esta pessoa ou qual é o nível de elevação desse espírito. Né? E é mais ou menos isso que a gente fala. A gente pode falar, por exemplo, de São João Evangelista. Era um dos parceiros do Espírito de Verdade na construção dessa primeira mensagem do Espiritismo. Né? Mais jovem dos apóstolos, autor de um dos evangelhos. Outra pessoa, podemos falar de Santo Agostinho, que também fazia parte da construção junto ao Espírito de Verdade. Filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão do norte da África, durante a dominação romana. Temos também São Vicente de Paulo, sacerdote na França durante o século XVI, trabalhou em prol das crianças prostitutas e pobres. Também fazia parte da equipe que trabalhava junto ao Espírito de Verdade. Está começando a ficar legal essa equipe, né? São Luís, rei da França, né? Não tiremos o bem dos outros, nem sequer para dar a Deus. Então, perceba o tipo de envolvimento que esse espírito tinha. Sócrates também fazia parte da equipe do Espírito de Verdade, patrono da filosofia ocidental. Né? Por isso, a gente pode falar que a doutrina espírita está muito bem envolvida de filosofia. Basta ver quem é que trabalhou na construção dessa doutrina, né? Nessa construção junto a Kardec. Platão, também filósofo grego da antiguidade. E tem mais alguém? Tem. Temos François Fenelon, que era teólogo católico, poeta e escritor francês, cujas ideias liberais sobre a política e educação eram contrárias aos status da Igreja e do Estado, né? Que era um Estado totalitário, a Igreja que controlava boa parte da vida, da circulação, tanto econômica quanto social. Benjamin Franklin, né, que foi diplomata, escritor, jornalista, filósofo, político e cientista norte-americano, e Emanuel Swedenborg, né, que é polímata e espiritualista sueco, com destacadas atividades como cientista, inventor, místico e filósofo. Ele vai aparecer várias vezes na Revista Espírita. Então, perceba, esse é o time em que o Espírito de Verdade joga. E aí, nesse ponto, pouco importa a gente também ficar discutindo se o Espírito de Verdade ele era o coordenador do trabalho, se ele não era, né? Porque, percebam, quando a gente chega a um determinado nível de espíritos como esse, a diferença não tem mais aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Porque esses espíritos eles já se respeitam, eles têm autonomia do seu trabalho, eles respeitam o trabalho e a atividade que ali está sendo organizada, porque a sua preocupação é o bem maior. Então, o espírito de verdade que manda essa mensagem, ele com certeza é um espírito que está no patamar desses espíritos ou superior. Aí, se a gente vai ficar discutindo se é o próprio Jesus, se não é, isso eu percebo que é aquela famosa fofoca espírita, que diminui muito mais as discussões. Se foi Jesus ou se não foi, com certeza foi algum enviado de Jesus, alguém trabalhador da obra de Jesus. E todos os outros não são trabalhadores da obra de Jesus? E não somos nós trabalhadores da obra de Jesus, todos nós? Né? E não são os vermes trabalhadores da obra de Jesus? E não são as árvores trabalhadores da obra de Jesus? Todos somos trabalhadores da obra de Jesus. Essa é a questão mais importante nesse caso. Portanto, todos os que assinam o Prolegômenos e o Livro dos Espíritos, junto com o Espírito de Verdade, podem ser caracterizados como espíritos progressistas, que de alguma forma impactaram a sociedade em que estavam inseridos. Todos esses espíritos causaram algum tipo de alvoroço social aonde eles estavam inseridos. Porque todos esses espíritos, de alguma forma, contrastavam dos costumes da época. Percebam?
Se a gente vive numa sociedade em que todos os bens, ou pelo menos a maior parte dos bens, como no Brasil, o quinto deveria ser direcionado à coroa e, por consequente, à igreja, que era alinhada com a coroa, se por um acaso um padre decide fazer diferente disso, ele já causa um determinado tipo de alvoroço social, né? Então, todos eles foram pessoas que mantiveram as suas posições em busca de um avanço da sociedade em que estavam inseridos. Todos eles que se apresentavam junto ao Espírito de verdade, né? E aí é importante que a gente reflita o seguinte: qual é o grande ponto para a gente pensar se o Espírito de verdade era Jesus, não era Jesus? A gente precisa entender que existem muitos espíritos trabalhando hoje, aqui, por exemplo, nesse nosso bate-papo, que são espíritos extremamente capacitados, elevados, e a gente não conhece o nome. E muitas das vezes a gente quer colocar nomes, etiquetas nos espíritos. E não há necessidade. O que a gente precisa focar é no texto, é no conteúdo das mensagens que eles nos trazem. Dessa maneira, é possível imaginar a essência do coordenador do trabalho, né? Bom, entrando no texto do prefácio, efetivamente, o prefácio diz o seguinte: os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu as ordens, desde que recebeu as ordens do Senhor, espalha-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Então, esse é o primeiro parágrafo, né, do nosso prefácio. E o que a gente pode pensar acerca disso? A gente pode visitar um grande espiritualista, que é o Arthur Conan Doyle, né? Escritor de várias obras, inclusive da mais famosa, que é o Sherlock Holmes, né? E ele vai dizer o seguinte: é possível fixar a data em que uma força inteligente exterior, elevada ou não, interferiu pela primeira vez nas relações humanas. Contudo, período algum da história ficou isento dessa influência supranormal, como também de seu tardio reconhecimento por parte da humanidade. A única diferença entre os fatos antigos, o moderno movimento, é que aqueles podem ser descritos como episódios de viajantes perdidos de alguma esfera distante, enquanto este último apresenta as características de uma invasão organizada. Ora, o que ele está dizendo aqui? Sempre houveram as comunicações espirituais. Sempre houveram. Mas elas eram, até certo ponto, pontuais. A gente pode falar das pitonisas, por exemplo, né? Que eram mulheres que estavam ali em contato e faziam previsões de futuro, etc. e tal. A gente pode falar de Moisés, a gente pode falar de tantos outros efeitos que a gente fala de eventos mediúnicos. Entretanto, como nos diz o Espírito de Verdade, esse momento ele mostra que existe uma invasão organizada, o conceito de uma invasão organizada. Olha, percebemos, né, que os encarnados, aquela sociedade encarnada, já está preparada para um contato mais próximo entre os encarnados e os desencarnados. E com isso, eles realizam a invasão organizada. Eles vêm para iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Então, dessa forma, em diversos pontos, a gente vai ter a origem das interações mediúnicas, origem entre aspas, porque não é quando começa, mas é quando essas invasões organizadas se dão, né? A gente pode falar de Hydesville, lá em Nova York, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, né? Comunicações mediúnicas como um marco do imenso exército que se move e realiza uma invasão organizada. Esse exército ele começa a se espalhar, os efeitos, os fenômenos começam a chamar a atenção da sociedade. Olha aqui, ó, isso está acontecendo. Existe alguma causa, uma força presente aqui. As mesas girantes no século XIX, né, os fenômenos físicos espalharam-se pelo mundo, em especial na Europa. Com isso, Revile teve sua atenção atraída e acabou codificando a doutrina, né? Então, essa invasão organizada ela vai se dar. Vai se dar para chamar a atenção. O fenômeno ele vem como uma forma de nos chamar a atenção para esse mundo que durante algum tempo ele vai ficar escondido, principalmente sobre o manto da igreja, que vai cada vez mais nos afastar dessa relação com o mundo espiritual que anteriormente era mais próxima na antiguidade, né? O prefácio ele segue e vai nos dizer:
Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Né? Então, o que essa frase ela vai nos trazer? Todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Quantas vezes a mensagem de Jesus, a mensagem de Moisés e a mensagem de tantos outros profetas, ela foi sendo manipulada por nós, né, para poder chegarmos aos pontos onde queríamos. E assim fomos deturpando a mensagem, trazendo ela para mais próximo de nós. Por isso que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer alguma fala, eu digo que falo em nome do Lúcio e não em nome da doutrina. Porque pode ser que alguma parte que eu diga aqui, vocês falem assim, não, eu vi numa palestra, é verdade. E pode ser que não seja aquilo que eu falei. Pode ser que eu esteja enganado. É por isso que é importante que a gente estude. E discordar não é um problema. Não concordar com aquilo que está escrito é normal. Eu posso discordar de Kardec? Não, eu não posso. Eu devo. Eu posso discordar da Bíblia Sagrada? Não, não posso. Eu devo, é obrigação minha. Porque é isso que eles nos pedem. Que nós usemos a razão. Que a gente leia e fale assim, bom, isso aqui eu concordo, mas essa parte aqui eu acho que não concordo com isso. E mais para frente eu posso aprender que estava errado ou posso perceber que aquilo fazia sentido. Né? É importante que a gente não aceite as coisas como elas nos são chegadas, e sim que a gente analise de forma crítica, olhe, observe. Né? É isso que a doutrina espírita nos pede. Então, chegado o tempo que isso vai ser restabelecido, que as mensagens vão ser colocadas nos devidos pontos, né? Que vão ser trazidas de volta aos seus lugares. Tem uma obra espírita do Paulo Henrique Figueiredo, né, que chama-se Autonomia, e que vai nos mostrar, através das suas pesquisas de mais de 10 anos, que isso não aconteceu só no Velho Testamento, isso não aconteceu só com as obras de Jesus, isso acontece ao longo da história da humanidade. Eu, por exemplo, quando eu faço uma tradução de um texto, eu posso escolher usar uma palavra e não outra, e dessa forma eu posso mudar o sentido de uma frase. E não necessariamente ser por maldade. Isso também é importante que a gente entenda. Essas alterações não necessariamente acontecem por maldade, mas é hora de restabelecer. E só vai ser restabelecido a partir do momento que a gente usar a razão para analisar os fenômenos e não aceitá-los de pronto, de princípio, certo? Kardec ele vai dizer o seguinte para a gente: o Espiritismo ensina poucas verdades absolutas novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma: não há de novo, não há nada há de novo debaixo do sol. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Olha o que Kardec vai nos dizer então. Não tem nada de novo na doutrina espírita. O que Kardec vai propor é uma metodologia de análise do que já estava posto. Só isso. É isso que Kardec vai propor. Uma investigação acerca daqueles fatos. Né? A gente acreditava ao longo dos tempos, em várias das passagens que a doutrina espírita vai abordar, mas muitas das vezes não observávamos da forma que era necessária. Tínhamos o quê? O dogma como ponto principal. Os dogmas como ponto principal. E ainda temos, porque somos aqueles reencarnados hoje em dia. Quantas vezes nós nos perguntamos por que eu tomo passe na casa espírita? Quantas vezes nós nos perguntamos por que eu tomo água fluidificada? Quantas vezes nós nos perguntamos por que naquela frase diz assim e não diz assado? Quantas vezes nós nos perguntamos, as palestras que nós assistimos, será que aquilo faz sentido para mim? Isso era um hábito do passado, quando o padre ele tinha o poder sobre a fala. Então ele dizia e todos os outros aceitavam. Tanto é que ele fazia muitas vezes a missa em latim e o povo não fazia a mínima ideia do que estava sendo dito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a doutrina espírita ela nos pede que a gente questione. Tanto é
que Kardec era um cara muito questionador, ao ponto de, entre milhões de aspas, estressar os espíritos, fazer a pergunta pela 11ª vez, os espíritos falam, olha, pô, já dissemos, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? É uma forma da gente investigar. O método de Kardec dizia pra gente que a gente deve buscar a mesma mensagem, a mesma informação, o mesmo conteúdo em diversas fontes diferentes. Hoje em dia, quando um médium nos dá uma mensagem, a gente aceita aquilo como verdade absoluta. Percebe? Então é por isso que é importante a gente destacar o que é o movimento espírita, o que somos nós espíritas, e o que é a doutrina espírita. Porque nem sempre o movimento espírita e nós e a doutrina espírita andam lado a lado. Porque é um processo, é uma caminhada, mas que a gente deve prosseguir, apesar de ser uma utopia. Já Leon Denis vai nos dizer o seguinte: para exercer uma influência salutar, para voltar a ser um incitante de progresso e elevação, a religião deve despojar-se dos disfarces com que se revestiu através dos séculos. Não são os seus elementos primordiais que devem desaparecer, mas sim as formas exteriores, os mitos obscuros, o culto, as cerimônias. Cumpre evitar confundir coisas tão dessemelhantes. A verdadeira religião é um sentimento, é no coração humano, e não nas formas ou manifestações exteriores que está o melhor templo do externo. A verdadeira religião não poderia ser encerrada dentro de regras e ritos acanhados. Não necessita de sacerdotes, nem de fórmulas, nem de imagens. Olha que beleza que Leon Denis nos traz. Nós não somos presos a nenhuma religião. Não precisamos ser presos à religião. O maior medo que Allan Kardec tinha era que, em princípio, era que a doutrina espírita fosse confundida com uma religião. Por quê? À época de Kardec, a religião representava o dogmatismo, o conservadorismo, a religião representava a perseguição daqueles que pensavam diferente. Então Kardec tinha medo que o doutrina espírita se tornasse uma religião. Tanto é que em vários escritos ele vai dizer que a doutrina espírita ela é uma filosofia e uma ciência. Tanto é que ele vai receber católicos que vão ser espíritas, vai receber protestantes que vão ser espíritas. Então, a doutrina espírita, em seu tempo, não necessariamente ela era uma religião. É importante que a gente entenda isso, porque isso nos dá o que chama-se autonomia. Eu não posso desencarnar e chegar no plano espiritual e falar assim, não, mas eu não reencarnei, eu não pude fazer o meu trabalho porque o Fernando não me deixou trabalhar em tal área dentro da casa espírita. Eu não posso fazer porque a Miriam não deixou fazer palestra, então eu não consegui. Eu não posso porque a religião verdadeira, ela habita dentro de mim. Eu sou autônomo das minhas ações. Eu sou autônomo. A minha relação com Deus, a minha relação com a divindade é minha. Não preciso de um sacerdote para isso, não preciso de um livro sagrado para isso. Esses são auxiliares do processo. Apenas auxiliares. Quantas das vezes nós, espíritas, ficamos desesperados porque em meio à pandemia nós não podemos ir ao templo? Quantas das vezes nós negamos as tecnologias? Ah, não, mas coisa pela internet não é a mesma coisa. Os espíritos não trabalham tanto quanto trabalham na casa espírita. Gente do céu. Os espíritos não têm parede, certo? Eles não têm tempo para se deslocar. Os espíritos que estão lá em Macaé, que estão em Brasília, em São Paulo, que estão aqui no Rio de Janeiro, estamos todos sendo envolvidos por isso. Não precisamos estar no templo. A casa espírita ela é importante, porque é o espaço onde a gente se une para trabalhar, para poder pensar junto na transformação que a gente quer para o planeta. Mas a nossa evolução não está na casa espírita. Jesus não criou uma doutrina. Kardec, quando sugeria a construção dos grupos de estudo espírita, ele sugeria grupos pequenos, porque ele dizia que grupos muito grandes davam problema, davam confrontos de ideias. Então, quando eu faço o culto no lar na minha casa, pode ser a minha casa espírita. É a minha reunião com os meus amigos espirituais. Percebe? A gente precisa recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Os espíritos não estão na casa espírita apenas. Eles estão aonde nós estivermos unidos em volta do bem. Então a gente aqui está com Jesus presente aqui.
Porque foi isso que ele falou. E aí a gente não pode esquecer disso. Porque somos, acima de tudo, espíritas. E precisamos andar, precisamos dar um passo à frente. O prefácio ele segue dizendo o seguinte: as grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Atenção para essa frase, que a gente esquece sempre. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Que vossas mãos peguem a lira. Nós fomos convidados para o concerto, mas não fomos convidados para o concerto para ouvir o concerto. Fomos convidados para fazer parte da orquestra. Colocar as mãos na massa. É muito comum a gente ouvir as seguintes reflexões. Não, porque os espíritos vão resolver isso. Não vão. Não vão. A parte dos espíritos é dizer assim pra gente, olha, a gente deve fazer o bem. A gente deve cuidar das pessoas. Mas os espíritos eles não vão mais se materializar para fazer o nosso trabalho, para pegar na nossa mão, para transformar o mundo, planeta Terra, em um planeta de regeneração. Quem vai fazer isso? Nós que estamos aqui encarnados, enquanto estivermos aqui encarnados. O trabalho ele é nosso, meus irmãos. Quem vai diminuir a fome no mundo não vai ser Jesus Cristo. Quem vai diminuir a fome no mundo somos nós. Porque nós é que podemos dar um prato de comida. Nós é que podemos dar um trabalho para uma pessoa. Nós é que podemos abrir o guarda-chuva para alguém que está no meio da chuva. Não são os espíritos que vão materializar um guarda-chuva. Somos nós. Nós somos co-criadores do universo. Jesus dividiu a sua onipotência, a sua onipresença conosco. Jesus é todo bom, Deus é todo bom e justiça. E ele dividiu o seu poder, a sua bondade, a sua justiça com cada um de nós, para que nós sejamos a sua voz, para que nós sejamos a sua mão. Até quando vamos ficar esperando que os espíritos façam o trabalho que é nosso, que é nossa responsabilidade? Teve um tal de JC, também conhecido como Jesus Cristo, que disse: vós sois deuses. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E até hoje a gente espera Jesus Cristo voltar, sendo que ele nunca foi embora. Até hoje a gente espera, a gente terceiriza. Não, porque Jesus vai resolver isso. Porque Jesus vai fazer com que isso aconteça. Não, meus irmãos. Ele não vai fazer. O que ele vai fazer é mandar a orientação para a gente. Ah, Jesus vai melhorar a evangelização da minha casa espírita. Não. Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai mandar espíritos que possam reencarnar como evangelizandos, para poder ajudar a gente a aprender a ser melhor, aquele evangelizando difícil, sabe, que sobe na mesa, que pula, que grita, a evangelização inteira. Então, é Jesus ajudando a gente a aprender a ser evangelizador. É isso que a gente precisa entender. Nós somos as mãos que estão no trabalho. Não dá mais para a gente esperar. Nós podemos fazer o que Jesus fazia e muito mais. O poder está ao nosso alcance. Então vamos trabalhar. Vamos emancipar as pessoas. Vamos abrir espaço para que mais pessoas tenham acesso. Vamos transformar o mundo em que nós estamos inseridos. Ah, mas o mundo é muito grande. Mas eu posso transformar a minha casa espírita. Eu posso transformar a minha casa. Eu posso transformar o ambiente que eu estou inserido, a sala de curso que eu trabalho. Tudo isso eu posso fazer aos poucos, de pouquinho em pouquinho. O que a gente vem fazendo para transformar efetivamente? Até quando vamos terceirizar a nossa responsabilidade? Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos a vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e poderei entrar no reino dos céus. Olha, perceba, estamos próximos a vós. Nós estamos aqui, na nossa batalha, na nossa corrida, nós estamos como se estivéssemos num grande estádio, nas Olimpíadas, numa grande corrida, competindo contra nós mesmos.
Os espíritos estão em volta nas arquibancadas, gritando, felizes e contentes. Siga em frente, siga firme, não deixe que esse obstáculo te impeça de chegar. Eles estão ali nos dando todas as forças, todo o suporte. Mas é hora da gente poder abrir os nossos corações a eles e fazer a nossa parte. O que a gente viu até aqui? Bom, a gente viu no primeiro parágrafo as manifestações dos espíritos. Os espíritos chegaram e disseram: nós existimos. Não tem mais como ter dúvida disso. Né? Existe uma série que foi lançada agora do Netflix, que eu esqueci o nome, mas eu tenho certeza que o Gustavão vai lembrar qual é o nome da série, vai me dar aqui uma ajuda. Vida após a morte. Vida após a morte. Né? E aí a gente percebe como que o espiritualismo em outras regiões do planeta é bem diferente do espiritismo brasileiro. Né? Existem pessoas que não são espíritas, que não são espiritualistas, mas que acreditam na comunicação com os desencarnados. Né? Essa série é muito interessante, porque comunicar-se com os desencarnados não é uma propriedade do espiritismo. E às vezes a gente assume isso pra gente, né? Não, que o espírita sabe, o espírita fez curso do Livro dos Médios, fez curso disso, daquilo outro, né? A gente esconde a mediunidade num lugar distante, né? Acesso de poucas pessoas, e acaba cometendo os mesmos erros do passado. As igrejas faziam a mesma coisa, escondiam, né, a comunicação com os espíritos, as revelações, né? E aí, o primeiro parágrafo ele mostra pra gente a chegada dos espíritos. Eles dizem: estamos aqui. Nós existimos efetivamente, através das mesas girantes, através das comunicações, através da psicopictografia, né, a psicofonia, diversas formas de apresentação em diversos pontos do planeta. No segundo parágrafo, ele vai apresentar os conceitos espíritas, né, aonde são as bases do espiritismo. No terceiro parágrafo, ele vai falar sobre o nosso papel. Bom, a gente já sabe que os espíritos existem, a gente já sabe que existe uma doutrina, e aí ele vai falar sobre o nosso papel no desenvolvimento dessa doutrina, no desenvolvimento do nosso planeta. E no quarto parágrafo, ele trata sobre o aspecto ético, e que é um dos aspectos, sem sombra de dúvidas, mais difícil. É um dos aspectos mais complexos, que é o aspecto ético. Por quê? Vamos ver. Ética é o conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Rui Barbosa, um político um tanto quanto controverso, mas inteligentíssimo brasileiro, né, que tentou algumas vezes ser presidente do Brasil, infelizmente não conseguiu, pela sua inteligência, merecia pelo menos a chance, ele diz o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. A gente vê as coisas ruins, teoricamente, triunfando, e com isso a gente acaba se desmotivando. Ah, será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena usar máscara? Não tá ninguém usando máscara, poxa. Ah, quer saber? Eu trabalho nessa empresa há 30 e tantos anos, eu sou o único honesto nessa empresa. Nunca me dei bem. Tá na hora de eu mudar isso aí. Ninguém foi preso, todo mundo roubou, ninguém foi preso. E a gente começa a se contaminar com isso. E aí entra aquela passagem que é da porta estreita. É muito difícil, gente, ser ético, se manter ético. Sabe por quê? Porque nós que tentamos ser homens de bem, nós temos regras. O mal não tem regra nenhuma. E às vezes a gente fica cansado de ver o mal, teoricamente, triunfar. Enquanto nós temos regras e temos que fazer as escolhas mais difíceis. E as escolhas difíceis não acontecem quando a gente está de boa. A escolha difícil, ela acontece quando a gente está péssimo. A gente está... o dinheiro na gaveta da empresa, ele aparece quando a gente atrasa o cartão de crédito. Aí o chefe fala assim: guarda esse dinheiro aqui para mim.
Não é quando a gente está cheio do dinheiro. O cartão de crédito atrasa quando a gente está duro. Aquela pessoa bonita e envolvente, ela não aparece na nossa vida quando a gente está bem com o nosso cônjuge, com a nossa namorada. Aparece quando a gente acabou de quebrar o pau, acabou de brigar. A gente sai pra rua, não é possível, não quero mais saber e tal, que de repente aparece aquela pessoa deslumbrante na nossa vida. E aí é que tá. Quais as escolhas que nós vamos fazer? Esse é o conceito ético. Essa é a missão difícil. Esse é o complexo de seguir em frente, né? Mas vamos ver. Nem tudo está perdido. Allan Kardec nos diz o seguinte: o critério da verdadeira justiça está, com efeito, em querer-se para os outros o que quereria para si mesmo, e não em querer-se para si o que quereria para os outros. Olha que interessante. O que não é, em absoluto, a mesma coisa. Como não é natural que se queira o mal para si, tomando o seu desejo pessoal como modelo ou ponto de partida. É certo que só se quererá o bem para o próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi a de tomar o direito pessoal como base do direito do próximo. Então, Kardec vai começar a nos trazer a ideia de que em que mundo que nós queremos viver. Porque isso fala muito sobre nós. Esse é o conceito da ética que existe. Ninguém precisa estar vendo o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? O que eu desejo que o meu próximo tenha? Quais são os trabalhos que eu desejo envolver o meu próximo? Quais são as chances, as oportunidades? Né? Eu não preciso necessariamente de uma aposentadoria, mas eu sou contra a favor da aposentadoria das pessoas que precisam disso. Isso fala muito sobre nós. Não é porque eu não preciso de algo que eu não devo querer que aquilo atenda às outras pessoas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizessem. Esse é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Todo o bem que nos seja possível, tudo que seja possível, nós devemos fazer ao próximo. Tudo que seja possível, tudo que esteja ao nosso alcance. Não, eu vou fazer o bem com a seguinte condição. Não, eu vou te dar isso daqui com a seguinte condição. Não, não é essa a questão ética. A questão ética é eu fazer o máximo de bem que eu posso. E eu não estou dizendo que isso é fácil. E eu não estou dizendo que isso é simples. Eu não estou dizendo que, por exemplo, uma vez, participando de uma reunião, numa casa espírita, um dos companheiros falou o seguinte: não, porque aqui na casa espírita é assim. A gente convida o Gustavo. Se o Gustavo vier aqui e falar alguma coisa que a gente discorda, a gente não chama o Gustavo nunca mais. Ou seja, eu tiro o Gustavo do trabalho porque eu não concordo com a opinião que o Gustavo tem. Será que eu estou usando o meu poder de dirigente para fazer todo o bem que eu posso a ele? Dar a oportunidade dele estudar mais, dele aprender, dele se informar, dele conhecer, porque a gente acha que a gente usa o nosso poder errado quando a gente está na política. Mas vocês já viram a nossa conduta dentro da casa espírita quando a gente começa a ser coordenador de alguma coisa? Não, você é responsável por botar o arroz na quentinha. Meu amigo, se alguém meter a mão na minha colher, dá briga dentro da casa espírita. Porque o arroz é meu. Sou eu que boto o arroz. Há 36 anos eu boto o arroz. Percebe? Isso não acontece aí não, tá? Isso não acontece aí não. Acontece só aqui na Taquara. Isso não acontece em outras casas espíritas. Posso garantir isso para vocês, né? E a gente às vezes perde a oportunidade de entender que a casa espírita é o espaço que a gente tem para poder fazer o melhor possível, de dar mais voz, de fazer o melhor possível, o bem possível. Ai, gente, mas eu não aguento, porque fulano de tal, quando chega, sempre tumultua o trabalho. Gente, deixa tumultuar. Fulano de tal, há um tempo atrás, estaria do lado de fora. Às vezes, antes de encarnar, estava do lado de fora da casa espírita, se envolvendo para poder
destruir a casa espírita. Hoje ele está encarnado dentro da casa espírita, tumultuando o seu trabalho. Agradece, poxa. Usa o seu poder para colocar o fulano no trabalho. Traz ele para perto, vamos fazer o maior bem que a gente possa, principalmente para aquelas pessoas que nos irritam. Porque não falta pessoas que nos irritam. E tudo bem, gente, tá? Tudo bem. Geralmente a gente usa aquela máscara na casa espírita de oi, irmãozinho, como vai? Mas por dentro tu, ai, já chegou essa pessoa nojenta, né? E tudo bem. Sentir isso faz parte. Mas a partir do momento que eu uso a minha posição para deixar de fazer o bem àquele meu irmão, porque nós estamos no trabalho porque precisamos muito. Estamos no trabalho porque precisamos muito. O cara que tem que fazer um estudo, ele precisou estudar, ler e reler cada um dos slides pelo menos umas 10 vezes. De todos nós nessa sala aqui, o único que precisa aprender isso, mais do que todos, sou eu. E olha que oportunidade que vocês me dão. Olha o bem que vocês me fazem de poder... Será que eu teria lido isso 5 vezes, 10 vezes, se vocês não tivessem me chamado para estar aqui? Provavelmente não. Provavelmente eu estaria sentado vendo mesa redonda agora, entendeu? Vendo Sport TV, vendo o que estava acontecendo no futebol do Brasil. Então, meus amigos, usemos as ferramentas que temos para libertar, para dar asas. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Esmola é assistencialismo. Precisamos acabar com o assistencialismo. Como eu digo isso? Que absurdo é. Algumas pessoas sonham em poder distribuir mais 500 cestas básicas na casa espírita. Sabe qual é o sonho real? É não precisar nunca mais distribuir cesta básica nenhuma. É sonhar para que ninguém nunca mais passe fome. Para que ninguém nunca mais precise pegar a cesta básica. Eu não quero aumentar o número de quentinhas que eu distribuo. Eu quero nunca mais distribuir uma quentinha. Porque todas as pessoas vão ter o que comer dentro de casa. É utópico? É utópico. Mas vocês acham que um professor francês que falou com não sei quantos espíritos escreveu um livro de perguntas não é utópico? Se a gente acredita em espiritismo, a gente acredita em utopia. É possível ser feito. É mais fácil imaginar que o mundo vai se regenerar sozinho do que imaginar que a gente pode chegar num mundo onde as pessoas não passem mais fome, mais frio, onde todos tenham acesso ao mínimo possível? E é claro que sempre vão existir as diferenças sociais, sempre vai ter as pessoas mais ricas, sempre vai ter as pessoas mais pobres, porque todos nós temos que passar por essas situações na nossa vida para combater o nosso orgulho. Mas uma coisa é ser pobre, a outra coisa é ser miserável, ser animalizado, ser colocado numa condição sem ter o que comer, sem ter um teto sobre a cabeça. Isso é outra coisa. E isso a gente deve combater. Não é a esmola que importa. Ela abarca todas as relações que temos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Recomenda-nos a indulgência porque nós mesmos necessitamos dela. Proíbe-nos de humilhar o desafortunado, contrariamente ao que comumente se pratica. Se uma pessoa rica se apresenta, temos para com ela 1000 atenções, 1000 deferências. Se ela for pobre, parece-nos que não necessitamos nos incomodar com ela. Quanto mais lamentável for a sua posição, ao contrário, mais devemos hesitar em aumentar sua desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre eles. A gente pode distribuir cesta de alimentos e quentinha com o maior amor do mundo. Sempre vai ser humilhante para quem recebe. Sempre. Porque não é uma alegria para todos nós quando a gente pode trabalhar, aquele nosso primeiro emprego, que a gente ganha aquele nosso dinheirinho, nem que seja que a gente vá lá e a gente compre o nosso lanchinho no McDonald's, só dá para isso o primeiro salário. Mas não é uma alegria a gente poder ter as nossas coisinhas, a gente poder... É uma alegria. Quando a gente é colocado nessa condição, sempre é uma condição humilhante, sempre é uma condição difícil. Já imaginaram aquelas pessoas que vêm receber o quanto elas precisam se libertar dos seus brios, dos seus orgulhos, né? Às vezes até mesmo da sua humanidade para poder receber aquele determinado tipo de doação? Então, que nós possamos diminuir essa distância,
Que nós possamos receber aquela pessoa humilde que vem receber a cesta na nossa casa espírita, da mesma forma que a gente recebe o palestrante que veio de outro estado, sabe? Aquela pessoa famosa que escreveu livros. Poxa, o cara escreveu livros e veio aqui. Ele é tão importante quanto aquela pessoa que veio pegar o prato de sopa. Não existe diferença entre eles. Nenhuma diferença. Pelo contrário, às vezes com aquele que veio pegar o prato de sopa eu posso aprender muito mais. Muito mais. Tem muito mais a me ensinar se a gente parar para ouvir. A gente está disposto a ouvir a sabedoria? O que ele tem a nos dizer? O que ele veio a nos falar? Sem preconceito, sem medo de... ele vai falar um monte de bobagem, sabe? Na minha vida, eu costumava dizer que eu sou eu atraio mendigos e bêbados na rua. Pode estar a 2 quilômetros de distância de mim. O mendigo, ele me vê e ele vem na minha direção. Pode ter 50 mil pessoas em volta. Ele vem. E aquilo sempre para mim foi uma coisa que eu falava, meu Deus do céu, por que isso acontece comigo? Não é possível. Será que é porque eu tenho 1,98 m, sou gordo? Talvez eu chame a atenção, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisava, pelo menos, ouvir o que aquela pessoa tinha para dizer. E olha, eu já ouvi cada coisa interessante que vocês não podem imaginar. Vale a pena se a gente não tem, às vezes, como ajudar. Às vezes, a melhor forma de ajudar não é aqueles R$ 2 que a gente guarda na carteira para poder ajudar todo mundo que a gente encontra na rua, como uma forma de, tá, meu filho, cala a boca e vai embora. Às vezes, parar 2 minutos ao lado daquela pessoa e ouvi-la, porque essas pessoas, na maioria das vezes, são invisíveis. A gente anda na rua, pode ter um homem caído no chão, o outro do outro lado, e a gente não percebe. Essas pessoas precisam muito mais ser notadas do que, às vezes, daquele R$ 2 que a gente dá. Bom, então, finalizando, em resumo, as milhares de loucuras que eu tentei organizar minimamente para a gente poder falar sobre o prefácio. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. É isso que no primeiro parágrafo a gente vê. Os espíritos, eles vêm para iluminar a estrada, para mostrar o caminho. Esse aqui é o caminho, essa é a boa, vai por aqui que é legal. Tá? Às vezes a gente acha que os espíritos precisam fazer o nosso trabalho, como a gente já falou aqui. Né? E vocês acham que se dependesse dos espíritos superiores, nós já não estaríamos num mundo puro? Num mundo de regeneração? Claro, minha gente. Por que isso não aconteceu ainda? Porque nós não queremos regenerar esse mundo. O mundo está perfeito, ele está pronto para ser regenerado. Por isso que é muito perigoso quando a gente ouve, não, em 2070 o mundo vai regenerar. Cuidado. Cuidado e botar data. Porque depende dos moradores desse planeta. Os exilados só vão ser exilados quando a maioria esmagadora dos moradores desse planeta quiserem se regenerar. Aí vai sobrar uma meia dúzia e eles vão ser exilados. E ninguém vai mandar eles embora. Eles vão sair porque o padrão vibratório deles vai ficar incompatível com esse planeta. Então, eles vão precisar de um novo lar. Eles vão ser atraídos por um outro lar. Né? Mas a gente precisa entender isso. Os espíritos, eles vêm para mostrar o caminho. Entretanto, nós vamos fazer a partir do momento que todas as coisas devem ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido. Precisamos usar a análise crítica para poder avaliar o mundo que nos cerca. Precisamos questionar Allan Kardec, porque é o que ele faria. Precisamos questionar Chico, Divaldo, precisamos questionar as comunicações que chegam nas nossas casas espíritas, precisamos questionar o que chega no nosso WhatsApp. Nossa, tem gente que manda cada coisa no WhatsApp, né? Que a gente fala assim, meu Deus do céu, 30 anos de espiritismo, e tá mandando mensagem dizendo que Deus se revoltou com o planeta Terra e resolveu mandar a pandemia para poder... Não é possível que seja um espírita que tenha escrito, que tenha repassado isso, né? Então a gente precisa questionar, a gente precisa reavaliar. Além disso, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam. Nós temos que pegar o trabalho nas mãos e fazer o trabalho acontecer. Somos nós que transformamos. Não pensem que não vamos terceirizar isso. Nossa é a missão de transformar, de revolucionar,
de transformar as coisas, de transformar um novo mundo que a gente deseja. Além disso, amai-vos também uns aos outros. A nossa revolução ela vem através da luta, e é a luta do amor. Vamos trabalhar com ética, vamos fazer vamos passar pela porta estreita, mas sem deixar de lutar. Vamos lutar com amor, com ética, com carinho, né? Vamos contrariar. Eu discordo de você. Pô, Gustavo, eu discordo de você, cara, mas eu não preciso te odiar porque eu discordo de você. Percebe? Eu posso pensar diferente de qualquer um, mas a gente pode se amar mesmo assim. E é assim que, amando uns aos outros, respeitando o pensamento de cada um e colocando a mão à obra, que a gente vai transformando esse mundo. Aqui nós temos as fontes bibliográficas de onde eu tirei algumas das reflexões que eu trouxe na noite de hoje. Queria agradecer mais uma vez a vocês as oportunidades e dizer que seria o ideal que a gente lesse depois, mais tarde, esse prefácio de novo em casa e tentasse tirar as nossas próprias conclusões do que os espíritos pretendem nos dizer a partir dessas linhas que o Espírito de Verdade nos traz. Que possamos estar unidos, de mãos dadas, todos construindo a obra do Mestre Jesus. Muito obrigado.